E aí, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, né, para que tudo isso passe o mais rápido possível, todo mundo fazendo a sua parte, né, que aí em breve estaremos todos juntos novamente. Hoje eu vim aqui para a gente começar mais um módulo, né? Na aula passada a gente falou sobre reprodução vegetal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução animal e os diferentes tipos, tá? Anotem as coisas que forem mais importantes, marquem na apostila de vocês, né, o conteúdo, façam os exercícios para a gente poder tirar as dúvidas depois nas aulas ao vivo, tá? Então, vamos começar mais um módulo hoje. Então, como eu falei para vocês, o módulo de hoje, ele vai ser sobre reprodução animal e os diferentes tipos, tá? Então, vamos lá. As primeiras coisas que a gente vai ver são reproduções do tipo assexuada, tá? Então, como eu falei com vocês na aula passada, a reprodução assexuada é aquela na qual não existe troca de gametas, não existe fecundação. Sendo assim, o material genético é igual ao do indivíduo que o gerou, tá? Não existe troca de genes, tá? Não existe essa nova combinação a ser gerada, tá? A reprodução assexuada, né? Ela tem um gasto energético menor, o número de indivíduos a ser gerado ele é maior em relação à reprodução sexuada, tá? O tempo dessa reprodução também é menor, tá? Então, a gente vai ver hoje 3 tipos de reprodução assexuada, tá? Então, a primeira reprodução assexuada que nós vamos ver hoje é a reprodução assexuada por brotamento, tá? Brotamento ou gemulação, ou o que a gente chama ainda de gemiparidade, é o processo que ocorre quando um novo ser vivo ele vai brotar do corpo de um indivíduo adulto, tá? Então, olhando aqui a primeira imagem à esquerda, né, a gente consegue ver aqui, tá? Esse indivíduo adulto e nele, na parte dele, vai ser gerado um novo indivíduo, que é o que a gente vai chamar de broto. Esse broto, ele pode tanto se destacar desse indivíduo adulto e passar a ter o que a gente chama de vida livre, ou seja, independente do indivíduo adulto que o gerou, ou ele pode permanecer junto a esse indivíduo que o gerou, formando o que a gente chama de colônia, né? Nós falamos de colônia lá quando falamos das relações ecológicas, tá? Então, a gente consegue ver que o indivíduo adulto que vai gerar um novo broto, e esse broto aqui, nesse caso, ele se destacou, tá? E ele formou, então, um novo indivíduo separado, tá? De vida livre. Aqui a gente consegue ver também, né, uma esponja, nesses 2 casos nós estamos falando de esponjas do mar, né, poríferas, e aqui a gente consegue ver bem nessa setinha aqui que está marcando, nessa segunda imagem, esse novo broto que foi gerado, tá? Então, mais uma vez, relembrando, esse novo indivíduo que é gerado, ele é idêntico geneticamente ao indivíduo que o gerou, tá? Não existe alteração nem novo material genético, tá? É idêntico, é como se fosse um clone mesmo, tá? A fragmentação corporal é o segundo tipo de reprodução assexuada que nós estamos vendo, tá? Então, a reprodução por meio de fragmentação corporal é quando eu tenho fragmentos de um corpo e que ele é capaz de se regenerar. E aí, a partir dessa regeneração, eu formo novos indivíduos, tá? Então, olha aqui esse exemplo da primeira imagem dos plateumintos, tá? Os plateumintos aqui, ele teve uma fragmentação no corpo, tá? E a partir de cada fragmento que ocorreu, que, né, foi gerado, esse fragmento vai se regenerar, formando novos indivíduos.
tá? Aqui na segunda imagem a gente consegue ver também essa fragmentação corporal em um outro grupo que é bem comum, que são as estrelas do mar, né, os equinodermos. Então a gente consegue ver também aqui, ó, essa fragmentação do corpo, ele se regenera formando outro indivíduo a partir disso. Mais uma vez, não existe troca gênica, não existe fecundação. Logo, os indivíduos que estão sendo formados são geneticamente iguais aos indivíduos que os geraram. Tá? Então, fechamos agora o segundo tipo de reprodução assexuada. O terceiro e último tipo de reprodução assexuada que a gente vai ver hoje é a reprodução por partenogênese, tá? O que é essa reprodução por partenogênese? Ocorre gametas, existe presença de gameta nesse processo? Sim, existe, mas não existe fecundação. Logo, apesar de existir presença de gameta, não existe fecundação, então é uma reprodução assexuada, tá? Então, como é que ocorre essa partenogênese? No exemplo aqui a gente tem as abelhas, tá? Então, o que acontece? Os óvulos que não foram fecundados, eles vão originar descendentes por meio de sucessões de divisões sucessivas, tá? Divisões celulares sucessivas. Tá? E assim, o indivíduo que vai ser gerado, ele tem apenas os genes maternos, né? Já que a gente está falando da presença desses óvulos. Então, aqui na imagem a gente consegue ver o quê? Que a abelha rainha, tá? Quando ela tem o seu óvulo não fecundado, através de divisões sucessivas, ela vai formar um macho. Então, o zangão, né, que é o macho das abelhas, ele vai ser gerado apenas por um processo de partenogênese. Caso o óvulo seja fecundado pelo espermatozoide de um zangão, ou seja, aí a gente já está falando de uma reprodução sexuada, tá? Então, caso ocorra essa fecundação, aí os indivíduos gerados serão apenas fêmeas, tá? Então, ou uma abelha rainha ou uma abelha operária. Então, recapitulando, partenogênese são quando os óvulos não fecundados, eles originam descendentes por meio de divisões celulares sucessivas, tá? Gerando, inclusive, apenas machos, né? No caso aí das abelhas. Então, esses machos, inclusive, eles só vão ter genes maternos, já que não ocorreu a fecundação. Beleza, galera? Então, eram esses 3 tipos de reprodução assexuada que nós tínhamos para falar hoje. Já agora, a gente vai começar a entrar na reprodução sexuada, né? Nós vimos que a reprodução sexuada, ela tem um gasto energético maior com relação à reprodução assexuada. O número de descendentes gerados, né? Ele é menor, assim como o tempo para essa reprodução ocorrer é maior, já que tem a procura do parceiro, já que existe o tempo de gestação dos indivíduos, né? Então, tudo isso demanda mais tempo e mais energia. Né? Uma coisa importante que a gente tem na reprodução sexuada é a troca de gametas, né? Ocorre a fecundação. E com isso, né, a gente não tem indivíduos sendo gerados como clones, né? Existe, então, essa troca desse material genético, fazendo com que ocorra uma nova combinação gênica, tá? Aí, a reprodução sexuada, a gente pode ter indivíduos de diferentes formas. Como assim? Podemos ter espécies que tenham machos e fêmeas separados, né? Então, a gente vai ter um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. Nesse caso, nós vamos falar que essa espécie ela é dioica. Caso nós temos em um único indivíduo, onde ele vai produzir tanto os óvulos quanto os espermatozoides, né? Então, um único indivíduo vai conter
o gameta masculino e o feminino, e aí nós falamos que esse indivíduo, essa espécie, ela é monoica ou hermafrodita, tá bom? E aí essas espécies que elas são monoicas ou hermafroditas, elas podem realizar, né, a fecundação por meio de autofecundação ou fecundação cruzada, ou que a gente chama ainda de hermafrodita sequencial, tá? Nessa imagem aqui, nós temos, então, a minhoca, tá? A minhoca é um tipo de hermafrodita. E a gente consegue ver o quê? Que existe tanto, né, a abertura da parte que vai liberar o gameta feminino, quanto a parte que vai liberar o gameta masculino. Mas, professora, eu estou vendo dois indivíduos. Sim. Apesar deles conterem, né, os dois gametas, o masculino e o feminino, ele vai precisar de dois indivíduos. Por quê? O indivíduo que vai ter, na parte na qual um indivíduo vai ter a liberação do gameta masculino, ali ele vai se juntar com outro indivíduo na parte onde tem o gameta feminino. E ao contrário também acontece, né? Onde está o feminino de um, vai estar o masculino de outro, onde está o masculino de um, vai estar o feminino do outro. Então, por isso, a gente vai precisar de dois indivíduos, tá? Aqui a gente consegue ver que a cabeça está voltada para esse lado aqui no indivíduo, tá? Então, consequentemente, a cabeça do outro vai estar para o outro lado, né? Para que eles consigam se cruzar, tá? Então, esse é um tipo de reprodução sexuada de um indivíduo monóico, né? Como é que acontece? Nós vamos ter, então, a formação, né, desses gametas, né? A gente vai ter esses gametas aqui, na presença deles. Esses gametas, eles vão fecundar, né? Vai ocorrer, então, o processo de fecundação. Depois da fecundação, ocorre a formação do zigoto. Esse zigoto, né, vai sofrer processos de divisões celulares e vai formar, então, um organismo multicelular adulto, que ele vai produzir novos gametas e ele vai dar início novamente a esse ciclo. Esse ciclo vai ficar ocorrendo. É um ciclo bem fácil, né? Ele não é muito complexo, tá? E aí a gente tem toda essa formação. A gestação, ela é um período, né, de tempo que durante esse processo, o mamífero vai carregar as suas crias, né, os seus indivíduos no interior do corpo até o nascimento, tá? E esse estágio a gente vai chamar de estágio pré-natal, ou seja, um estágio que ocorre antes do nascimento desse indivíduo, tá? E aí, existe só esse tipo de desenvolvimento ou existem outros tipos? A gente fala que existem dois tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento, né, que a gente fala que é o desenvolvimento indireto, ou o desenvolvimento que a gente fala que é o desenvolvimento direto, tá? Qual é a diferença entre esses dois tipos de desenvolvimento? O zigoto, quando ele dá origem a uma larva, né, que corresponde ao que a gente fala de estágio intermediário entre o zigoto e o indivíduo adulto, nós falamos que temos um desenvolvimento indireto, né, porque esse estágio intermediário ele vai sofrer uma metamorfose e dessa forma vai gerar, então, um indivíduo adulto. Como assim? Por exemplo, as borboletas, né? As borboletas, elas se desenvolvem, formam uma larva e depois essa larva passa por uma metamorfose até gerar a borboleta, que é o indivíduo adulto que a gente conhece. Então, se tem essa fase intermediária, nós falamos que temos um tipo de desenvolvimento indireto. Quando não a larva, né, e o filhote, ele surge com uma forma corporal muito semelhante já aos dos indivíduos adultos, nesse caso nós temos um desenvolvimento direto. Por exemplo, nós temos o processo, né, de formação do indivíduo durante a gestação,
né? E quando a gente já nasce com características semelhantes aos nossos indivíduos adultos, nossos parentais adultos, e a gente não passa por nenhuma fase intermediária que seja necessária uma metamorfose. Nesse caso, nós falamos que temos um desenvolvimento direto. Então, o desenvolvimento indireto é quando o zigoto dá origem a uma larva, né? Uma fase intermediária. E aí, consequentemente, ele vai precisar passar por uma metamorfose. Já o desenvolvimento direto é quando não existe formação de larva ou de qualquer fase intermediária, tá? E aí a gente também tem uma outra diferença entre fecundação interna e fecundação externa. Qual é a diferença? A fecundação interna, o processo de fecundação vai ocorrer dentro do corpo do indivíduo, enquanto a fecundação externa, ela ocorre fora do corpo do indivíduo. O exemplo de fecundação externa que nós temos são dos anfíbios, né? Por exemplo, eles colocam lá as ovas, né? O gameta feminino, e o macho vai colocar por cima desse gameta feminino o gameta masculino, os espermatozoides. Isso tudo fora do corpo da fêmea, tá? Então, essa é uma fecundação externa, tá? Então, fecundação interna é quando a fecundação ocorre dentro do corpo do indivíduo, e fecundação externa é quando essa fecundação ocorre fora do corpo do indivíduo, beleza? Então, aqui a gente tem, né, uma divisão também dos indivíduos para ficar mais tranquilo da gente ver, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui os animais, né? Os animais nós podemos dividi-los entre vivíparos, ovíparos e ovovivíparos, né? Então, olha só, os vivíparos são aqueles onde o desenvolvimento do novo ser ocorre no interior do organismo materno, tá? E o embrião ele vai se alimentar de substâncias nutritivas, né? Nutritivas fornecidas pelo sangue da mãe. Exemplo de indivíduos vivíparos, quase todos os mamíferos, tá? Quando nós vamos para os indivíduos ovíparos, né, o desenvolvimento desse novo ser ele ocorre no exterior do organismo materno e dentro de um ovo, tá? Então, no exterior do corpo. Do que esse embrião ele vai se alimentar, né? De reservas nutritivas do ovo. Exemplo, peixes, anfíbios, aves e invertebrados, tá? Quando nós vamos aqui para os indivíduos ovovivíparos, né, esse desenvolvimento ocorre dentro do ovo, no interior do organismo materno. E aí, então, isso quer dizer que o ovo está dentro do corpo da mãe, ele não está externamente, tá? Já o embrião, ele vai se alimentar de reservas nutritivas que vão estar contidas dentro desse ovo. Exemplo de indivíduos ovovivíparos, né? Alguns tubarões e algumas salamandras, tá? Então, a gente consegue analisar aqui por meio, né, desse fluxo aqui, né, como se fosse um mapazinho mental, os animais separados, né, de acordo com o seu desenvolvimento e o tipo de alimentação durante esse período gestacional, esse período de desenvolvimento, tá? E aí, a gente vem falando dos diferentes tipos de reprodução e a gente vai falar agora um pouquinho sobre a reprodução humana, tá? Na reprodução humana, a gente tem a presença das gônadas. Quais são as gônadas, né? Nós temos a masculina e a feminina. A masculina são os testículos e a feminina os ovários, tá? Lá nas gônadas ocorre o que a gente chama de gametogênese. Essa gametogênese é o processo de produção dos gametas animais, ou seja, no sexo masculino. Nós vamos ter esse processo chamado de espermatogênese, que vai dar
né, o processo de formação do espermatozoide, e no feminino nós vamos ter a ovogênese para a formação do gameta feminino, que a gente chama de óvulo. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos e o óvulo ele é produzido no ovário, nos ovários, tá? Então, a gente tem aqui o gameta masculino, tá? Então, o gameta masculino aqui, ele vai ter a cabeça. Essa cabeça, ela contém essa regiãozinha em verde aqui, que nós chamamos de acrossoma. Essa região maior aqui, que nós chamamos de núcleo. Já no que nós temos embaixo da cabeça, né, o que a gente chama de peça intermediária, que ele contém as mitocôndrias, e as mitocôndrias são responsáveis pelo processo de formação de energia. Então, é muito importante que essa mitocôndria esteja presente no espermatozoide, para que o espermatozoide tenha energia suficiente para que ele consiga alcançar o óvulo, para que ocorra, então, o processo de fecundação. Tá? Abaixo dessa peça intermediária, nós temos o flagelo. O flagelo que, por sua vez, vai bater e vai auxiliar, né, essa chegada do espermatozoide até, então, ao óvulo. Tá? Aqui do lado, nós temos a representação do óvulo. Essa camada mais externa que nós temos aqui é o que a gente chama de corona radiata. Tá? Internamente, essa bolinha, né, mais vermelha, nós temos a região que nós chamamos de núcleo. Nós temos o citoplasma, né, por volta desse núcleo. E entre aqui, né, na verdade, essa parte mais avermelhada e a parte da corona radiata, nós temos o que chamamos de zona pelúcida, tá? Todas essas regiões são de suma importância para que ocorra tanto a fecundação quanto o desenvolvimento do indivíduo, tá? Nós vamos ver um videozinho que vai facilitar esse entendimento do processo de fecundação, tá bom? Vamos lá, então.
Então, galera, nesse videozinho que a gente acabou de ver, ele mostra um pouquinho, né, dessa chegada, desse processo de fecundação, né, da chegada do espermatozoide até ele encontrar, então, o óvulo, né, para que ocorra a fecundação. Então, como eu falei para vocês, todas essas zonas aqui, elas são muito importantes para que ocorra o processo de fecundação. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem, né, a imagem representando o óvulo com a chegada desse espermatozoide. O que acontece? Primeiramente, o acrossoma ele vai passar aqui, né, pela corona radiata, tá? Até ele tentar atingir aqui essa zona pelúcida, tá? No momento em que ele atinge, ele vai perfurar essa região e o núcleo, né, só a cabeça aqui do espermatozoide vai entrar. O acrossoma, que a gente viu que aquela região mais externa, ela é inclusive mais pontuda, ela é feita inclusive, né, ela tem esse formato para poder facilitar a entrada do espermatozoide, né, nessa estrutura que é o óvulo, tá? Então, o núcleo do espermatozoide, ele vai se juntar com o núcleo do óvulo, e aí sim ocorre a troca genética da fecundação, tá? Então, nós temos aqui, né, o útero, o ovário, né? E a gente vai ver aqui como é que funciona. O ovário, ele vai liberar o óvulo. Aqui na região da tuba uterina vai ocorrer o processo de fecundação e começam aqui os desenvolvimentos dos estágios embrionários, tá? Até que, então, esse embrião, já na cavidade uterina, ele se fixe aqui ao endométrio e continue o processo de divisão e amadurecimento, né, que fazem parte dos processos de desenvolvimento do embrião. A gravidez humana, a gente pode dividir ela em 3 partes, basicamente, tá? O primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. O que acontece no primeiro trimestre? O feto ele vai apresentar os primeiros batimentos cardíacos ali e vai iniciar o desenvolvimento de todas as outras partes do corpo. Tá? Logo no iníciozinho dessa fase vai surgir o que a gente chama de placenta, que vai ligar o corpo da mãe ao do feto por meio do cordão umbilical, fazendo com que ocorra o processo, então, de nutrição. No segundo trimestre, a gente tem início de alguns movimentos do feto dentro do útero, ele começa a se mexer, né? E a mãe vai sentindo, então, esses leves movimentos que ocorrem do embrião contra a parede do útero. No terceiro trimestre, já na forma efetivamente de bebê, ele continua a ficar maior, né? Ele vai crescer e vai continuar seu desenvolvimento para ficar cada vez mais forte, para que ele consiga, né, sair do corpo da mãe com uma estrutura já muito bem formada e forte. Tá? A gente falou de placenta, e o que é placenta? São anexos embrionários, né? A placenta é um anexo embrionário. A placenta, na verdade, ele é um anexo exclusivo do grupo dos mamíferos, tá? Que tem como finalidade nutrir e oxigenar o feto, e aí dele vai retirar os resíduos metabólicos, né? Então, tudo que for resíduo do metabolismo do feto, essa placenta vai retirar. Além disso, a placenta ela também produz hormônios, como a progesterona, que é responsável por manter a gravidez, tá? O âmnio é uma bolsa que fica armazenada o líquido amniótico, né, dentro do corpo, que vai se desenvolver o embrião. Esse líquido, né, esse líquido amniótico, ele possui funções como proteger o embrião de choques mecânicos, então ele absorve o impacto, né, e evita também a desidratação do feto. O alantoide e o saco viterínico, eles são estruturas que eles perdem a sua função no mamífero, no grupo dos mamíferos, já que a função deles vai ser desempenhada pela placenta, tá? Então, o alantoide e o saco viterínico são anexos embrionários que nos mamíferos não, eles perdem a função, já que essa função é desenvolvida
pelo anexo embrionário, que é a placenta. Tá? Então, a gente consegue ver aqui, né? O útero que está, né, contendo o desenvolvimento do embrião, o cordão umbilical aqui que está ligado, né? A gente consegue ver a placenta. O bebê, né? Claramente a gente consegue ver. O líquido amniótico que a gente falou também ainda agora, tá? Aqui, ó, esse aqui é o canal vaginal, que no parto normal é por onde vai sair esse bebê, tá? O bebê pós o desenvolvimento todo, ele é retirado, né? Ele sai por essa cavidade vaginal, tá? E aí a gente pode ter gêmeos também. E como é que funciona? A gente só tem um tipo de gêmeo, uma formação só? Não, nós temos o que chamamos de gêmeos univitelínicos e gêmeos bivitelínicos. Qual é a diferença entre eles, né? Os gêmeos univitelínicos, uni quer dizer um. Então, os gêmeos univitelínicos são aqueles que a fecundação ocorre em um único óvulo, né? O único óvulo é fecundado e aí vai gerar um zigoto e esse zigoto vai fazer com que ocorra, né, a divisão. Nós temos então uma placenta compartilhada, tá? Então, os dois indivíduos vão compartilhar a mesma placenta, já que ocorreu uma única fecundação. Essa separação para a formação de dois indivíduos, ela ocorre após a fecundação. Já os gêmeos bivitelínicos, nós vamos ter a fecundação de dois óvulos diferentes. Então, acabou que a mulher liberou dois óvulos e esses dois óvulos foram fecundados. Tá? E com isso, nós vamos ter o desenvolvimento de dois indivíduos. Mas no caso dos gêmeos bivitelínicos, as placentas elas são separadas, tá? Não existe a divisão das placentas, já que o processo de fecundação ocorreu com dois óvulos diferentes. Tá? Então, essas são as diferenças entre os gêmeos univitelínicos e bivitelínicos. No caso dos univitelínicos, nós vamos ter indivíduos sempre do mesmo sexo, tá? Já nos bivitelínicos, a gente pode ter gêmeos do mesmo sexo ou gêmeos de sexos diferentes, tá? Mas no univitelínicos, nós vamos ter sempre indivíduos do mesmo sexo, já que eles vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, tá? Então, galera, esse foi mais um módulo que a gente viu hoje, né, da reprodução animal, dos diferentes tipos, e falamos um pouquinho também de reprodução humana. Espero que, né, vocês façam os exercícios, façam um resumo, um mapa mental, estudem esse módulo, tá? Que a gente retira as dúvidas nas aulas ao vivo. Tudo bem? Então, fiquem em casa, se cuidem e a gente se encontra. Até mais.